Segunda parte. A introdução ao assunto de nossa meditação encontra-se em Levítico 13:1. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: estejamos conscientes durante a leitura de que são palavras do Deus vivo e verdadeiro. No versículo seguinte, lemos: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, o sacerdote. Uma inchação, uma pústula, uma empola branca ou um brilhante. Quantos significados ocultos nessas palavras? Acaso não é a inchação uma figura da soberba que incha cada um de nós, que suscita a dissensão e que é a sede e a raiz de tantos pecados e males? Com certeza, todos nós somos acometidos desse mal, dessas presunções e inchações, não raro os que se consideram excluídos dessa classe e se têm por humildes, infelizmente são orgulhosos de sua humildade. A palavra de Deus afirma: a ciência incha, em 1 Coríntios capítulo 8, e o versículo 1 é muito forte. 1 aos Coríntios capítulo olha que tremendo. 1 aos Coríntios capítulo 8. 1 aos Coríntios capítulo 8. E o versículo 1. Isso é muito forte quando nós aprendemos a respeito. Olha que tremendo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Mas a ciência incha, mas o amor edifica. Os princípios. Primeiro, Paulo apresenta princípios generalizados para a orientação do crente nesses problemas delicados. Então, Paulo está tratando aqui a questão da igreja, a questão da igreja orgulhosa, a igreja orgulhosa, a igreja inchada, a igreja que estava inchada sobre o domínio ainda da carnalidade. Não é verdade? Então, olha que tremendo. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, muito lindo, quando nós lemos sobre esta questão, a questão do leproso. Então, ele está falando aqui em 1 aos Coríntios capítulo 8, verso 1, a palavra de Deus afirma: a ciência incha. É triste verificar que a ciência mencionada aqui em 1 Coríntios 8, 1 é o conhecimento da palavra de Deus. Não devemos esquivar-nos de meditar na realidade de que o próprio conhecimento das Escrituras pode nos inchar e produzir
uma daquelas inchações que esconde a lepra. Isso é muito forte, então nós não podemos nos deixar inchar esse conhecimento de Deus, da palavra de Deus em nossos corações. Tudo que nós fizermos, temos que fazer com simplicidade e humildade. Alguém certa vez identificou 4 tipos de soberba, ou orgulho, que é a mesma coisa. O orgulho racial, o orgulho da posição, o orgulho da aparência e o orgulho da ciência, ou o do conhecimento, sendo este o pior de todos. Existe, portanto, muitas formas de presunção, porém a mais perigosa e, de certo, a que mais se alastra é aquela provocada pelo conhecimento da palavra de Deus. O fariseu em Lucas 18, olha que tremendo, vamos ver. O fariseu em Lucas 18, isso é muito forte. Aprendemos sobre a palavra de Deus. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18. Isso é muito forte. Lucas 18. Mostra-se acometido de uma inchação de natureza deveras maligna. O arrogante faraó, o orgulho rei Nabucodonosor. E aí vemos aí no capítulo 5 de Êxodo, verso 2, e Daniel 4:30, aonde vai falar de Nabucodonosor, e muitos outros sofriam de uma forma grave de inchação, embora de outra espécie. A pústula é um tipo de crosta que pode cobrir qualquer ferida ou lesão. Espiritualmente, há numerosos casos entre nós. Alguém no passado nos fez alguma injustiça e a mágoa permaneceu dentro do coração, sem que nunca a tenhamos perdoados plenamente, embora houvéssemos tentado. Assim também a amargura que se assemelha a uma raiz, aos Hebreus 12, versículo 15. Olha que tremendo. Aos Hebreus 12, versículo 15. Bora ver aqui. Olha que tremendo. Bora ver. 12, 15. Aos Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Forte isso aqui. Eita glória. Isso daqui é muito forte. Muito forte mesmo. Então vamos aqui, ó. A qual, envolvida pela terra, fica coberta por ela e sempre tem a tendência de brotar, inquietar e contaminar a muitos. O caro leitor, tenha cuidado com esse tipo de crosta. É das espécies mais perigosas. O rei Saul é o exemplo de pessoa acometida em grande escala desse tipo de pústula. Em 1 Samuel 18 e o versículo 8 a 9. Isso aqui é forte. 18. Isso aqui é muito forte. 8, 9. Olha que tremendo. Então, Saul
se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares, que lhe falta senão só o reino. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Olha que tremendo. Então, o rei Saul, ao saber que o povo aclamava o nome de Davi, o rei Saul começou a guardar dentro do seu coração, foi virando uma crosta, né? Uma raiz de amargura. E quando se acumula isso dentro do coração, se gera uma raiz de amargura, de ressentimento. Então o homem passa a ficar irritado, irado, perturbado, querendo destruir com o outro. É assim que Saul estava. A qual, olha que tremendo, uma ampola branca ou uma mancha lustrosa, isto é, brilhante, representa o gozo do pecado. Uma ampola branca ou uma mancha lustrosa, isto é, brilhante, representa o gozo do pecado. Aos Hebreus 11, 25. Aos Hebreus 11, 25. Vamos ver. A gente precisa estar meditando para saber o que diz o texto. Nós não podemos acreditar se primeiro nós ver o texto. O texto é o que fala mais alto. Entende-me? 11, 25. Olha que tremendo. 11, 25 de aos Hebreus. Vamos ver o que está escrito. Muito forte. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Olha que tremendo. Então, aqui pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por ter por algum tempo o gozo do pecado. Então, ele estou fora das coisas do pecado. Aos Hebreus 11, 25. Porque o pecado proporciona prazeres e muitas vezes somos atraídos pela sua aparência brilhante. Tudo é beleza, tudo é bonito, tudo nos satisfaz. No mesmo livro, entretanto, encontramos também o engano do pecado, no capítulo 3, versículo 13, e aos Hebreus 3, 13. Muito forte. 3,13 de aos Hebreus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós ou para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Para se fugir de ambos, a apostasia e consequente julgamento torna-se necessária a exortação diária. Os crentes devem advertir e demonstrar uns aos outros na esperança e confiança em Cristo. A advertência posterior contra o abandono da congregação aproxima-se do mesmo assunto. Isso aqui é forte. Cadê aqui? Tal congregamento inclui a oportunidade para a exortação, fortalecimento mútuo. Vem por meio de tal exortação, a qual é uma eficaz contramedida para os corações endurecidos e para o pecado. Esta é uma responsabilidade específica que os crentes devem exercitar até a vinda de Cristo, exortando uns aos outros e encorajando a fé e a obediência. Os cristãos demonstram serem participantes de Cristo
nas bênçãos do descanso prometido. O teste para um coração cheio de fé e guardar firme até o fim a confiança. A geração do deserto não entrou no descanso de Canaã por causa da incredulidade de apistian, no grego. Poderia a advertência ser mais explícita? Observe que os filhos de Israel que pareceram no deserto deixaram apenas 2 porta-vozes, apenas 2 representantes de sua geração incrédula e, portanto, silenciosa, Calebe e Josué. E foi a fé destes 2 que os protegeu e falou aos nossos corações até o dia de hoje. A geração que pereceu fracassou em 2 setores. Primeiro, a dureza de coração. Segundo, incredulidade. Isto a levou ao erro e finalmente ao juízo. Sua incredulidade era manifesta em atitudes que continuam comuns. Eles murmuraram e se queixaram. Eles estabeleceram planos alterados e buscaram outra liderança. Rebelaram-se declaradamente contra Deus. Expressaram insatisfação com a provisão divina e, finalmente, aceitaram de má vontade o seu lugar nos planos de Deus. O registro detalhado em Números 14, 21 e o comentário de Salmos 95 serviram bem para o escritor de aos Hebreus em suas repetidas advertências contra a dureza e incredulidade que foram evidentes na geração que pereceu. Isso aqui é forte. Então vamos voltar lá. Então, isso também acaba sendo uma crosta ou uma pústula, o coração endurecido. A verdade nos ensina que o pecado é sempre enganoso. Ele procura desviar o nosso olhar do perigo da perdição, apresentando algumas vantagens, um brilho sedutor. Lembre-se de como foi que o pecado entrou no mundo. Satanás apresentou a mulher como uma mancha brilhante. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis capítulo 3, verso 6. Então ela foi atraída pelos olhos, o desejo atraente. Ela foi atraída e foi pega no laço do adversário. Vamos ler e meditar mais um pouquinho aqui, ó. Tremendo. Que grande atração aquela árvore exerceu sobre a mulher. E ela foi vencida, tomou do fruto proibido e comeu. Daquele dia em diante, Satanás vem trabalhando para produzir essas manchas lustrosas, porque ele sabe que elas terminam em morte. Os mais brilhantes albergues da cidade de Xangai são geralmente os que desfrutam pior fama. São esconderijos do pecado. Estão saturados de lepra. Tome cuidado com as manchas lustrosas, porque todas são portadoras do germe da terrível lepra. Que graça maravilhosa para os filhos de Deus está livre para sempre dessas manchas mortais. Isso aqui é muito forte. Atente agora para todas as palavras, será levado Arão, o sacerdote. Levítico capítulo 13, verso 2. Essa instrução é de importância fundamental
E encontramos outra semelhante no mesmo livro, referente à purificação. Levítico 14, verso 2. Tudo depende, pois, da sentença do sacerdote. Ele decide se a pessoa tem ou não a lepra. Da mesma forma, é ele quem decide se a pessoa está em condições de ser purificada da lepra. Nem o leproso nem os seus amigos podiam chegar a essa conclusão. Quem tivesse uma inchação, uma pústula ou uma empola, não podia simplesmente declarar: acho que estes sintomas não representam nenhum perigo. Segundo o meu parecer, e o de grandes sábios, essas manchas nada significam. A primeira coisa que o paciente precisava aprender era que a opinião dele ou de quaisquer outras pessoas não tinha valor algum. O ponto decisivo da questão era: o que diz o sacerdote? Podia acontecer que o doente nem mesmo desejasse ir ao sacerdote, julgando que ele mesmo pudesse diagnosticar o mal. A palavra de Deus, porém, é decisiva. Será levado ao sacerdote. Essa era a palavra